Olha, para exercer o mandato político é preciso talento. E ser testado também, porque a gente já conhece muitos que aparecem e desaparecem depois dos seus períodos legislativo ou de executivo. O meu entrevistado de hoje tem uma história muito interessante. 42 anos, jovem, mas ele entra no cenário dos bastidores políticos e para a linha de frente do executivo estadual, talvez no momento delicado de uma retomada de uma Alagoas, que vivia um tempo amargando os piores indicadores sociais, principalmente na educação. O meu entrevistado de hoje, olha, ele já foi uma espécie de coringa, secretário de Turismo, de Desenvolvimento, de Educação, e numa fase que Alagoas precisava reverter o quadro da educação que comprometia todo um discurso político. Rafael Brito é exatamente de quem eu estou falando, deputado federal e novamente estratégico para o país. E ele está também na CPI, a CPI fatídica da tentativa do golpe, a CPI de 8 de janeiro. Primeiro eu quero dizer para o senhor que é uma honra entrevistá-lo. Também demonstrar minha gratidão perante um grande público. O senhor me atendeu várias vezes por telefone, já fizemos grandes reportagens, algumas que o senhor gostou e outras nem tanto. Não, eu gostei de todas, pode ficar tranquilo. Mas isso é porque ele é um democrata e democracia se faz desta forma, sabendo que o papel da imprensa não é prejudicar nem agradar, é levar a informação. E nesse sentido eu já começo... o que te levou à política, né? Você entra em 2015. Quem era Rafael Brito antes de 2015? Eu sempre fui e ainda sou, Arnaldo, a minha vida inteira empresário, né? Eu sempre atuei, já tive indústria, já tive distribuidora de alimentos, já tive uma série de atividades empresariais. Hoje, como a atividade política toma muito o meu tempo, eu tenho participações em algumas empresas e aluguéis. Então, isso eu nunca deixei de fazer, porque a gente sabe que a política ela é muito passageira e ela não pode, na minha opinião, para a minha vida, para o que eu penso e o que eu acredito, ser meu meio de vida. Eu acho que enquanto a política motivar, enquanto tiver conquistas a serem alcançadas, eu acho que é o tempo que o cidadão deve permanecer oferecendo o seu nome e o seu trabalho para que as pessoas escolham ou não. Vamos a 2015, que é quando você aparece para a política. 2015? 2015, foi janeiro de 2015. 1º de janeiro de 2015 eu entrei no governo. No dia da posse do governador Renan Filho, ele me fez um convite. Eu havia ajudado muito a campanha de rua dele para governador em 2014. Coordenei uma equipe grande de ações de rua mesmo. Eu acreditava muito no Renan, eu já o conhecia de outros carnavais, a gente é contemporâneo. E eu trabalhei, ajudei. E logo após isso ele me convidou para ser secretário do Trabalho. E como foi? Você pegou uma secretaria do Trabalho que, na verdade, era um cabide de emprego. O que você conseguiu fazer para mudar? Olha, Arnaldo, a gente na Secretaria do Trabalho, eu recebi um prêmio à época, eu não, a secretaria, os servidores da secretaria, do Conselho de Jovens Empreendedores Nacional. A gente trouxe a ideia para ela. E a gente criou o maior programa de empreendedorismo para a juventude do Brasil. Infelizmente não está mais funcionando, mas era um programa chamado Juventude Empreendedora, um programa lindo. A gente chegou a financiar aqui em Alagoas mais de 800 negócios. De jovens? De jovens que passavam por um curso de empreendedorismo, faziam ao final do curso um plano de negócio e aí era coisas do dia a dia mesmo. Um queria um carrinho de cachorro-quente, de pipoca, a outra queria ser vendedora da Natura, da Avon, vender enxoval, um cabeleireiro em casa. Então eram projetos, né, ideias de negócios do dia a dia e o governo financiava, à época, até R$10 mil aqueles sonhos. Foi muito bacana. Eu sei que depois da Secretaria do Trabalho, o senhor ficou uma espécie de coringa. Onde tinha um problema, o senhor era depois da Secretaria do Trabalho? Eu fui para o desenvolvimento econômico e o turismo, né? Que eram as duas partes. Isso, juntaram, só em Alagoas eles trabalham conjuntamente, mas aí a gente ficou nessas duas pastas aí quase 6 anos no governo. E o que foi possível nesses 6 anos trazer de... Porque hoje o turismo é uma realidade econômica. Arnaldo, nesse modéstia à parte, a gente fez umas coisas muito importantes. Primeiro, para o turismo,
a vinda do primeiro voo internacional regular da nossa história, que é o voo da TAP, que nos liga ao continente europeu. A gente passou 2 anos negociando a vinda desse voo. Há 13 anos a TAP não abria uma nova linha para o Brasil e abriu só para Maceió. Então o voo está aí, está consolidado. A gente já tem um fluxo pós-pandemia. Não era o que a gente previa antes, mas já tem um fluxo bacana pós-pandemia. A gente trouxe a Natura, que também já está funcionando, a planta da Natura lá em Murici. É uma planta gigantesca, são mais de 50 mil metros só de armazenamento. Então é uma empresa que hoje já gera em Alagoas 1.200 empregos. Naquela região? Naquela região, já está trabalhando 1.200 pessoas de forma direta, fora os empregos indiretos. Além disso, a planta da Natura em Murici já é a maior empresa em faturamento do estado de Alagoas. Só a planta? Foi a Braskem a vida inteira, as plantas da Braskem a vida inteira, e hoje a Natura de Murici, só a unidade Murici já fatura mais do que a Braskem aqui em Alagoas. Depois do desenvolvimento econômico, vem a educação? Vem a educação, depois é... Agora, o senhor pega a pasta da educação, que sempre foi o calo dos governos anteriores, Theo Vilela, Ronaldo Lessa. Estávamos na pandemia, né? E você ainda pegou a pandemia. Isso, exatamente. E Alagoas tinha um dos maiores, além dos índices que colocavam Alagoas numa situação difícil, a gente tinha o maior índice de evasão escolar. O projeto de transferência de renda é do senhor ou do executivo? Não, é um projeto de transferência de renda que a gente fez à época, eu, secretário da Educação, e o Renan Filho, governador. Na verdade, isso foi pensado junto com o Instituto Unibanco. Eles vieram aqui em Alagoas e várias cabeças, o George Santoro contribuiu, a Renata Santos contribuiu, o Fabrício, que era secretário aqui, contribuiu, o Fábio Guedes, que era secretário antes de mim, contribuiu. Então, assim, várias pessoas se juntaram e pensaram em um projeto, em uma ideia que atingisse a evasão escolar, que é o maior problema da educação em países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Então, esse é o maior programa de combate à evasão escolar do país. Ele vai ser, no bom sentido, imitado pelo governo federal. Eu ouvi dizendo isso. Eu, também. inclusive, participei da transição do governo Lula, da equipe de transição de educação com esse projeto. Já tive várias reuniões com o ministro Camilo e isso vai sair sim do papel, não tenho dúvida. Ele está falando do ministro Camilo Santana, ministro da Educação. E, assim, pelos resultados de Alagoas, pelo resultado que esse programa já deu na mudança da educação e da evasão escolar, o Brasil vai... no bom sentido da palavra, imitá-lo. Outros estados já estão fazendo também. Mas com a amplitude que tem aqui em Alagoas, Arnaldo, ninguém fez ainda e o Brasil também não fará. É 150 para quem está... R$150 por mês, tem que se frequentar 75%. 90%. 90% agora aumentou, Vamos né? lá, começou com 75%, hoje é 90%. Das aulas do mês, né? Das aulas do mês. Então, assim, escola regular é R$100 por mês. Escola em tempo integral, R$150 por mês. Esses 150 já foi o governador Paulo Dantas que implementou este ano. Era uma promessa de campanha, inclusive, dele. E ao final do ensino médio, isso para alunos do ensino médio. E ao final do ensino médio, os alunos recebem R$2.000. São R$2 milhões o programa todo por ano? 200. 200 milhões de reais? 200 milhões de reais. Quer dizer, uma verba que é injetada na economia de 200 milhões de reais. Porque eu tenho uma estatística da Universidade Federal de Alagoas, que na Universidade Federal de Alagoas, que tem 24 mil alunos, 75% está na condição de vulnerabilidade social. Eu imagino que na rede pública não é diferente. Mas o nosso programa, ele é a coqueluche do Brasil, vamos dizer assim. Inclusive, ganhamos um prêmio agora, vou lhe explicar já o prêmio. Ele não tem corte social. Todo aluno matriculado na escola pública estadual recebe o prêmio. Ele é um programa de fomento à educação, que termina auxiliando, óbvio, as famílias que estão em maior vulnerabilidade social. Mas a gente não faz distinção dentro da escola de quem pode receber ou quem não pode receber. Todo mundo recebe, rico, pobre, está lá. Para você ter ideia, nesse exato momento, 110 mil alunos, que são a matrícula de alunos do ensino médio, estão aptos a receber, desde que tenham 90% de frequência escolar. Porque no nosso índice era o primeiro do país. Ajudou? Sem dúvida, ajudou muito. Inclusive, saiu um ranking semana passada, eu vou depois te mandar para você dar uma olhada, da CLP, que é um instituto completamente fora de governo, que avalia níveis de produtividade nos estados do Brasil e no governo federal. É uma organização
privada, e Alagoas saiu de 27º no índice educação. Era o último, né? Era o último. Eu não estou falando nesse caso do IDEB, é um índice do CLP. A gente era o 27º. Hoje a gente, com os dados de 2021, porque está atrasado sempre um ano a menos, a gente já foi para 13º. Então eu não tenho dúvida, esse ano tem IDEB, daqui a menos de 60 dias teremos prova, teremos Enem. Aliás, o IDEB é já agora, o Enem que é com menos de 60 dias. Então assim, eu não tenho dúvida, mas de certeza eu estou com muita confiança nos nossos alunos, nos nossos professores, nos nossos programas, que esse ano a gente vai pela primeira vez na história ficar com um dos 10 maiores IDEBs do Brasil. Eu sei que quando o senhor chega hoje nas escolas é tio Rafa, né? Isso garantiu quantos mil votos para o senhor? Esse envolvimento com a educação? Quase todos, eu diria que... Foi eleito quantos votos? 60 mil votos aproximadamente. Arnaldo, eu decidi ser candidato em julho do ano da eleição. Eu, na verdade, você vai se recordar, eu fui candidato a vice-governador do governador Paulo Dantas na eleição indireta na Assembleia. Sim. E aí, quando a eleição indireta foi impedida de ser realizada, que a Justiça liberou a realização... Aí que veio o doutor Vanderlei. Não, aí veio uma exigência de que os candidatos a governador e a vice tivessem 6 meses de tempo de descompatibilização de cargo executivo. Eu não teria, e nesse momento fui muito bem substituído pelo doutor Vanderlei, que com certeza tem muito mais capacidade naquele momento do que inclusive eu tinha. Um cara, é um lorde, é um gentleman, um homem de bem e que cumpriu mais uma vez a missão de ser vice-governador de Alagoas. Apesar do senhor ser do MDB, o MDB tem a maioria dos prefeitos, a maioria na Assembleia Legislativa, tem apoio até dos opositores. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Paulo Dantas neste momento? Olha, o governo Paulo Dantas, ele enfrentou a maior injustiça da história das eleições do nosso país. Isso ficou provado. Recentemente, o STF, inclusive, arquivou os processos contra o governador Paulo Dantas. Aquilo foi feito de forma completamente fora do que rege a ordem pública eleitoral. Foi feito fora do tempo, foi feito uma denúncia de um cargo, foi afastado um governador por decisão democrática num segundo turno de eleição, fora do período e de um cargo que ele nem ocupava mais, que era o de deputado estadual. Então, assim, deixa as investigações andarem, né? Deixa as coisas acontecerem, e o que virá no final disso, à luz da população, é que aquilo não deveria ter acontecido daquela forma de jeito nenhum. E esses 8 meses já de governo? 7 meses, né? Já estamos caminhando para 8 meses, né? Eu tenho uma avaliação muito positiva do governador. A gente enfrentou algumas turbulências na educação, inclusive com a greve, mas graças a Deus a greve está suspensa, o governo está entregando um novo plano de cargos e carreiras e salários, inclusive corrigindo o plano de cargos e carreiras e salários que eu fiz. Tinha algumas partes que realmente precisavam ser corrigidas, o governo está corrigindo, então é importante que a gente diga isso, só para não dizer, não, ele vai ali na entrevista e só fala coisa boa, deu tudo certo, está tudo andando bem. Então, assim, tirando essa parte da educação, o governo está tocando todas as obras, duplicações para o sertão, novos hospitais, fazendo novos investimentos, criando novos programas. Então, eu não tenho dúvida que o MDB entrega, nesse momento, para a sociedade de Alagoas, mais uma vez, um dos melhores governos da sua história. O presidente do seu partido, o senador Renan Calheiros, é o presidente do PMDB de Alagoas, ele abraçou a causa Braskem. Demorou, mas abraçou a causa da Braskem e agora está defendendo a retirada da Braskem do Pontal. A área do Pontal, a água do Pontal está toda contaminada. Tanto é que eles mesmos fazem um monitoramento lá da água. As 35 minas da Braskem fechadas. Quer dizer, e agora há uma defesa de que a Braskem deve ser relocada. Para onde? Alagoas vai perder essa fonte de renda? Não, eu acho, sabe, Arnaldo, que a planta da Braskem, ela no passado tinha toda a justificativa de estar ali. Ninguém imaginaria que Maceió crescesse tanto para ocupar aquela região. Mas a Braskem, ela precisa ser alocada para o distrito industrial, para o polo industrial que fica na cidade de Marechal Deodoro. Que deveria ter sido já há muito tempo. Sempre há muito tempo. E aquele ambiente ali, além de tirar aquela grande parte da população do medo, do risco ambiental que aquilo pode causar... porque uma nuvem... Tem uma empresa alemã que fez uma avaliação aqui, que uma nuvem de 30 segundos, a metade da capital vai embora. Então, é um risco muito grande. As pessoas vivem com medo. Às vezes tem alarme que soa lá e o cara tem medo, é um treinamento, enfim. O que eu acho?
reloca a planta da Braskem, e aquela já não é a principal planta da Braskem. A principal planta da Braskem é a planta que já está no polo industrial. Então, reloca aquela que é menor para o polo industrial, e ali a Braskem tem que explorar, ou a prefeitura, ou as vítimas, quem quer que seja, ou o governo do estado com a indenização. Já há uma negociação nesse sentido? Não, eu acho que a CPI que o senador Renan está instaurando no Senado... Vai sair? Vai sair, ele já conta com 45 das 27 assinaturas necessárias. Então, chama a responsabilidade da Braskem para estar à mesa, negociando, resolver com quem ela ainda deve, sim, indenizações. Vale avaliar, Arnaldo, que é o seguinte, a Braskem ela fez um contrato de indenização que ela compra a área do cidadão. Ela compra... E vai ficar com a maior área da cidade num filé, né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Esse é um princípio básico do direito e a gente aqui não pode permitir que a Braskem seja, lá no futuro, a beneficiária economicamente de um crime que ela cometeu. Já há alguns deputados defendendo que aquilo ali deve ser uma área tombada, preservada, e para contar até uma história de... eu acho. De uma responsabilidade dos anos 70, né? Um grande parque, alguma coisa bem estruturada para que a cidade de Maceió saia ganhando. E na área onde hoje é a planta ali no Pontal, aquilo tem que ser hotéis, resorts, restaurantes, para que a gente use a nossa principal ferramenta de desenvolvimento econômico, que é o turismo, para gerar emprego e renda, inclusive para a população que lá mora. Quer dizer que aquela área pode se transformar numa área de empreendimento hoteleiro? Sem dúvida, aquilo ali vale uma nota, Arnaldo, e qualquer resort do mundo com certeza gostaria de ter. Óbvio, sem aquela planta ali, sem aquela poluição, no mínimo visual que a planta causa, ser dono de uma área ali, numa das praias e numa das regiões mais bonitas da nossa capital, Maceió. A CPI vai investigar o quê? Só o afundamento do solo? Não, a CPI, o princípio dela é investigar o afundamento do solo, ela é investigar os acordos que foram feitos, cobrar outros acordos. Os acordos que o senhor diz, esse também que repassa para a Prefeitura de Maceió 1 bilhão e 700 milhões? Sem dúvida, esse acordo tem que ser revisitado. Na verdade, ele tem que ser visitado, porque a sociedade não sabe quais são as cláusulas que estão presentes no acordo hoje. Para você ter ideia, Brumadinho, acho que era Vale, ou é Brumadinho ou Mariana. A Vale gastou em indenização mais de 25 bilhões de reais. E não teve naquele momento 200 mil pessoas que mexeram a sua vida e 40 mil pessoas desabrigadas, como tivemos aqui na Braskem. Hoje a Braskem até hoje gastou 5,5 mais ou menos bilhões de reais no que ela chama de indenização. E eu repito, nem tudo isso é indenização. Porque não tem indenização da cidade ainda. Não tem, está saindo numa boa. Na verdade tem, né? Se tem um acordo com a prefeitura já considera o caso como encerrado? Se deu por satisfeito com 1,7 bilhões de reais. Então, assim, isso precisa ser visitado. As vítimas precisam ser revisitadas. O dano moral, que foi um dano moral que não atende o dano moral das pessoas. A população do Flechal precisa ser visitada, porque ficou ilhada socialmente e a Braskem não resolve o problema deles até hoje. Então, assim, o caso Braskem, ele é muito sério. E eu acho, sabe, Arnaldo, você falou, não, o senador Renan entrou. O que eu acho é o seguinte, qual é o fato novo que a gente tem da Braskem hoje? É a venda, é a troca acionária da empresa. E a gente não pode permitir que a empresa faça uma troca acionária sem que o novo comprador, o novo dono, saiba exatamente o tamanho do que eles devem à população de Alagoas. Quer dizer, o senhor Adconvi já deve ter ouvido também, né, que, por exemplo, o grupo que apoia o prefeito, o JHC, do PL, fala que essa é uma discussão política de um momento que está para chegar, que é das eleições municipais. O que há, de fato? Está tão longe da eleição municipal. Quer dizer, não tem nada a ver com as eleições municipais. Nada a ver, eles pensam tanto em eleição municipal, estamos com tanto tempo ainda, Arnaldo, de eleição municipal, acho que essa é a hora de trabalhar, de dar resultado. Porque eu tenho dito, aonde eu ando, que falar muito de eleição só beneficia o mau gestor, porque apaga a incompetência do seu próprio trabalho. Ele não está precisando falar de creche, ele não precisa falar de saneamento básico, ele não está precisando falar do IDEB que caiu, ele não está precisando falar da pior cobertura de saúde da família, das capitais, que é de Maceió. Ele não está precisando falar que Maceió é a única capital do Nordeste que não tem uma maternidade pública. Então, assim, tudo isso fica para segundo plano porque a gente está sempre discutindo eleição. E o que eu tenho defendido é para a gente trabalhar, mostrar à sociedade resultado. O MDB tem grandes quadros e com certeza sairá vitorioso dessa eleição. Antes de falar dos quadros,
o senhor também faz parte de uma CPI que investiga a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Porque não tem outra palavra, eu não consigo identificar outra palavra. Porque os governistas estão tentando mudar a história, dizer que foi o governo patrocinou o golpe. Mas as delações estão acontecendo. Como é que vão os trabalhos dessa CPI? Vai chegar aonde? A própria delação do Mauro Cid, ela já mostra tudo isso, né? O Mauro Cid era um ajudante de ordens que o próprio ex-presidente chamava ele de filho, deu entrevistas agora, em maio deste ano, há pouco tempo, dizendo que tinha para com o Mauro Cid ele como um filho. E ele disse na delação que houve várias reuniões do presidente da República com minutas golpistas para dar um golpe de Estado no Brasil. Oficialmente, o que é a CPI, o que o senhor pode revelar? Porque eu sei que as delações elas são guardadas às 7 chaves. Mas o que a gente já sabe das delações feitas por Mauro Cid? Olha, por exemplo, Arnaldo, eu posso lhe dizer o seguinte, que em uma dessas reuniões, a conversa avançou de tal forma que o comandante do Exército falou, nas palavras que eu não sei qual foram, mas isso é o que está na delação do Mauro Cid, que se o presidente da República continuasse com aquilo, o Exército seria obrigado a prendê-lo. Então foi nesse Mas foi só o Exército, porque a Marinha... A Marinha aceitou o almirante golpista Garnier, nem para troca de comando foi pela primeira vez na história. Ele tem que ser chamado na CPI. Eu, inclusive, já apresentei requerimento colocando ele dentro da CPI para ele poder explicar o porquê dele não ir para uma transmissão de cargo que faz parte das Forças Armadas. Isso é uma coisa que é muito respeitado no ambiente militar. Às vezes, no ambiente civil, alguém não vai por um assunto ou outro, mas no ambiente militar, isso nunca aconteceu na história, Arnaldo. Então, assim, ele precisa ir à CPMI, ele precisa se explicar e a gente precisa isolar. Eu quero aproveitar que ele já... Você estava preocupado com o tempo, ele já me gritou lá, tem menos de 10 minutos. Tá bom, vamos lá. Eu quero aproveitar porque você daqui a pouco vai viajar. Nós estamos gravando numa segunda-feira, tá? Daqui a pouco ele viaja, vai estar em Brasília. Esse programa vai estar no ar às 9 horas da noite de hoje, dessa segunda-feira, e fica a semana inteira até a próxima segunda-feira no ar. Deputado, outra coisa, nós estamos entrevistando Rafael Brito, do MDB, deputado federal. Além dessa CPI, nós temos também uma discussão em Brasília com relação a programas de Alagoas que precisam sair do papel e que entraram no PAC 3. O que o senhor já pode dizer a respeito disso? Olha, eu estou com muita confiança nesse novo PAC, até porque o governo já viu quais foram as dificuldades dos PACs anteriores. Muita coisa do PAC não foi executada, concordo plenamente, mas teve muita coisa que deu certo. E a gente precisa parar de ficar olhando sempre para o que deu errado. Programas habitacionais vão voltar? Sem dúvida, Minha Casa Minha Vida. Esse ano já retomam Minha Casa Minha Vida, ainda com uma pequena quantidade de casas, mas já no próximo ano... O Canal do Sertão entra? Sem dúvida, entra o último trecho do Canal do Sertão. E a gente precisa usar melhor o Canal do Sertão, né, Arnaldo? A gente precisa já criar ali uma instituição... que tome conta do canal e que prepare o canal para receber a irrigação necessária para a melhoria da agricultura do nosso estado. O senador Renan Calheiros, que é o presidente do Diretório Estadual do MDB, numa entrevista que deu recentemente à TV Gazeta e aos órgãos de comunicação da organização Arnaldo de Mello, falou em 4 candidatos que o MDB poderá lançar e o seu nome é um deles. O que há de concreto nisso? É o senhor... o deputado José Vanderlei, que já foi vice-governador. Eu, inclusive, entrevistei há uns dias aqui, perguntei a ele, ele ficou meio reticente. O senhor aceita o desafio? Porque não há nada de concreto, né? O senador deve ter citado aí os nomes do doutor Vanderlei, do Alexandre Aires, da Cibele Moura, talvez, ou do Rui, do ex-prefeito Rui, do próprio vice-governador atual, Ronaldo Lessa. Eu acho que a gente tem um grupo muito forte, muito grande, e pessoas que têm capacidade para, durante o período eleitoral, discutir gestão. O senhor também está nessa lista? Sem dúvida. Se o partido precisar de mim, eu estarei pronto para poder fazer esse enfrentamento do ponto de vista de mostrar as falhas, mostrar as soluções e mostrar o caminho de Maceió caso o MDB passasse a governar a cidade. Quer dizer, essas eleições municipais, ela vai mobilizar tanto o Poder Legislativo, os parlamentares, o PMDB tem, o MDB tem 14 parlamentares e apoio do PV, tem os partidos aliados, né? Esse pessoal também vai a campo? Eu acho, sabe, Arnaldo, que não é momento de desestimular candidaturas.
Eu acho que está todo mundo trabalhando para viabilizar dos outros partidos alguma candidatura. O nosso partido ele é diferente porque ele já tem grupo formado. Ele tem o governador do estado, Paulo Dantas, ele tem o ministro dos transportes, ex-governador, senador Renan Filho, ele tem o senador Renan. Então, o nosso partido ele tem um grupo formado. E é forte, né? E as pessoas sabem o que é que o MDB foi importante para Alagoas no período que o governador Renan Filho foi governador, por exemplo. Há uma série de conquistas, as pessoas entendem, compreendem isso. Inclusive, nas pesquisas eleitorais, ele é o principal eleitor da eleição. Ele mais agrega em votos do que tira em votos, diferentemente, por exemplo, do próprio ex-presidente Bolsonaro, diferentemente do presidente Lula atual, que agrega, mas também tira muito. Então, assim, a gente tem os principais quadros, gestores testados, aprovados, experientes, pessoas que já passaram pela vida pública e que o cidadão que votou sabe testemunhar e dizer o que é que foi feito. Ou então as pessoas da educação que acompanharam, as pessoas da saúde que acompanharam. Então o MDB tem grandes quadros prontos para discutir gestão. Não para discutir política, esse faz, não faz, não é. Eu acho que é muito triste, de verdade, para uma cidade como Maceió, uma capital, a principal cidade do nosso estado de Alagoas, e a gente está com tanto tempo de um mandato de um prefeito e ele vai para a televisão dizer, não, eu sou candidato à reeleição porque Alagoas não tem dono. Um prefeito que tem quase 3 anos de mandato, que precisa dizer isso, é porque ele não tem o que mostrar na sua própria gestão. Agora, nós estamos diante de um cenário que há um confronto verdadeiro que é entre duas grandes forças, né? É o PP, do presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira, que é o presidente do Diretório Estadual, e o MDB do senador Renan Calheiros. 2 aliados do presidente Lula. As eleições de Alagoas, como é que o presidente da República, já que o senhor está ali no olho do furacão lá em Brasília, está vendo já essa movimentação? O grupo do presidente Lula é o de cá, a não ser que o PP venha formar chapa aqui com a gente, porque se o PP ficar com o PL do Bolsonaro, ele é claramente bolsonarista. Para você ter ideia, o nível hoje da extrema-direita na prefeitura de Maceió, um cidadão alagoano que estava no quebra-quebra do 8 de janeiro, que depredou todos os prédios e que foi preso, foi nomeado recentemente. Depois foi demitido. Mas chegou a ser nomeado e só foi demitido porque vazou na imprensa. Ou seja, um cidadão preso que queria uma inversão de ruptura institucional no nosso país, trabalhou contra a democracia, fazia parte, foi agraciado com um cargo de mais de R$10 mil na prefeitura de Maceió. Ele já me gritou lá, meu diretor, que o meu tempo acabou. Eu falo Qual muito. Não, mas está ótimo. Eu acho que o senhor fala muito coisas que nós eleitores, nós cidadãos alagoanos, 3 milhões de alagoanos, nós queremos saber do senhor como é que o senhor está nesse quadro. Eu quero saber, para a gente encerrar nossa entrevista, qual é a prioridade, Rafael Brito, tio Rafa? Olha, eu tenho como prioridade nesse momento, Arnaldo, é sem dúvida auxiliar o governo federal, o ministro Camilo, no que for necessário para que a gente implemente o quanto antes o cartão Escola 10 Nacional, vamos chamar assim, porque o governo federal não pensou em nome ainda. Só a gente aqui em Alagoas sabe a importância de um programa como esse, o quanto isso tem salvado vidas do ponto de vista das crianças dos nossos jovens, não abandonarem mais as salas de aula, de estarem estudando, de terem na educação um porto seguro, de terem no ambiente escolar esse porto seguro, essa mudança de chave, porque mobilidade social dentro de um país em subdesenvolvimento como é o Brasil, só se dá através da educação. Então, essa é a prioridade número 1 desses próximos dias do nosso mandato. É pela educação que a gente acaba com o presídio, acaba com as doenças e a gente melhora a qualidade do nosso voto. Quero dizer para o senhor que foi uma honra entrevistar o senhor. Muito obrigado. Então, pelo que o senhor disse, né, Arnaldo, que se é pela educação que se melhora a qualidade do voto, foram as pessoas educadas, como professores, alunos e servidores da educação, que me levaram até Brasília. Saio satisfeito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Valeu. meu amigo. Obrigado. Valeu.